hoje, de maneira muito especial, nós vamos ouvir a palavra de Deus através da pastora Amanda. Vamos recebê-la aqui com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Tira a sua mão para cá, abençoe a vida dela. Meu Deus, declaramos sobre ela a unção do Senhor. Declaramos esse ambiente aberto, cheio da tua glória para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Pode se assentar no seu lugar, por gentileza. Amém. Obrigado, pastor Carlos, pela oportunidade e privilégio de estar aqui, nesse lugar que é um lugar onde somos saciados, supridos, alimentados com alimento tão sólido, através da vida do nosso pastor. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande. Amém? Eu sou sustentada e alimentada sempre, e é um privilégio mesmo estar aqui, uma honra. E hoje, de forma especial, nós vamos honrar, homenagear, né? Não apenas as mães biológicas, naturais que estão aqui, mas também mulheres que pela fé marcaram a sua geração, né? Que pela fé, pela coragem, pela determinação e a confiança em Deus tiveram um grande papel sobre, né, a vida, o povo de Deus. Hoje eu quero usar como exemplo uma mulher que entrou para a história do povo de Deus. Essa mulher é Raabe. E através da sua fé, ela traz um testemunho muito poderoso para nós. Raabe, uma mulher de reputação manchada pela sociedade, se tornou um exemplo eterno de fé. A sua história, ela nos mostra que a fé, ela é a chave que abre portas para um novo começo. Fala comigo, um novo começo. E mesmo para aqueles que aparentemente parecem estar na linha, no final, né, no fim da linha da sua vida, da sua caminhada. Portanto, eu recebo essa mensagem não apenas mulher, mãe, mas homens de Deus. Cada princípio, ele se aplica a cada um de nós, né? Seja jovem, seja homem, seja mulher. Receba os princípios da vida dessa mulher. Então, o tema da minha palavra hoje é uma mulher de fé. Você pode declarar comigo, uma mulher de fé. Mulher, diga, eu sou uma mulher de fé. Homem de Deus que está aqui, diga, eu sou um homem de fé. E o que nós podemos aprender com essa mulher de fé, Raabe? O texto diz em Hebreus capítulo 11, verso 31, o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Primeira coisa que nós podemos aprender com Raabe é que uma mulher de fé, melhor dizendo, ela é uma mulher posicionada. Amém? Um homem de fé é um homem posicionado. Antes de Raabe ser salva, a Bíblia fala que ela morava em cima do muro. E nós conhecemos essa expressão até hoje, em cima do muro, como um lugar de quê? De indecisão. Um lugar de dúvida, não é isso? Um lugar de incredulidade muitas vezes. Mas é um lugar de indecisão. E todos sabemos que estar em cima do muro pode parecer, embora confortável, uma posição confortável. Quando se trata da nossa salvação, esse lugar é um lugar muito perigoso. Não podemos arriscar, pois o que está em jogo com relação à nossa salvação é a nossa eternidade. E um dia, como a Bíblia mostra, um dia esse muro cairá. A verdade não é que é se ele vai cair, mas é quando ele vai cair. O fato é que tudo nesse mundo é passageiro. Essa vida, o tempo em que estamos nessa terra, vai passar.
Os prazeres desse mundo vão passar. E quando tudo passar, você quer estar na posição daqueles que caíram junto, ou como Raabe, que decidiu sair do muro, você quer estar de pé com a sua casa, sustentado com a sua família. Então Raabe, ela tem a oportunidade de viver uma decisão na sua vida. No que diz respeito ao reino espiritual, a nossa fé, a palavra de Deus diz que não existe neutralidade. Mateus capítulo 12, verso de número 30, não está no slide. Mateus 12, verso 30, Jesus, o próprio Jesus, ele diz o seguinte: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, no reino de Deus não existe em cima do muro. Com relação à nossa salvação, nosso posicionamento, não deve haver o que pode parecer um conforto, um lugar de equilíbrio, vamos dizer assim, entre Deus e o mundo. Tem pessoas que gostam do evangelho, gostam às vezes até de ir vez ou outra na igreja, mas estão com o pé no mundo. Mas a palavra de Deus está dizendo que não existe equilíbrio entre Deus e o mundo. Não existe equilíbrio entre o certo e o errado, entre as escolhas e vontades de Deus e as nossas próprias escolhas, as nossas decisões. Quem é comigo, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso significa que não existe meio termo no reino de Deus. E Josué, capítulo 12, verso 1 em diante, tem no slide, diz acerca da vida de Raabe. Pode voltar para o slide. Disse Tim, Josué, nós vimos aqui Josué, falando, no trecho, na ilustração. Josué, filho de Num, enviou 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, em cima do muro. Essa era a posição de Raabe. De dentro da sua casa, ela poderia visualizar Jericó. Uma vidinha, a sua vidinha, a qual ela olhava e não tinha futuro. A maneira como ela aprendeu as coisas, a maneira que ela estava ali a vida inteira vivendo, as escolhas que ela fez, os seus pensamentos, as suas vontades. E além do muro, pelo horizonte, de cima do muro, ela poderia ver Canaã. Ela poderia ver a terra prometida, as promessas de Deus para o povo de Deus. E ali ela tinha uma escolha, uma decisão. Eu quero estar e continuar no lugar onde eu estou, em cima do muro, ou eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida, ou eu quero me ajuntar a um povo de Deus, que é um povo vencedor, porque esse povo vai passar por aqui, eles irão conquistar a terra, e eles estão do lado de um Deus que é rico, que é poderoso, que tem muitas promessas. Qual é a minha decisão? Qual é a sua decisão? Qual é a sua vontade? Esse é o ponto principal da vida de Raabe. Da mesma forma que Deus não quer que ela saísse daquela posição, Deus quer que você não fique em cima do muro, mas que você tome uma decisão hoje na sua vida, que você não fique olhando para a fé e a incredulidade. Será que o Senhor, Ele de fato tem algo bom para mim, promessas para mim? Entre a fé e a dúvida, entre a fé e o medo, entre a vitória e o fracasso, entre as suas vontades e a vontade de Deus, Ele quer que você se levante e tome uma decisão, sair de cima do muro e experimentar a maior mudança que você já teve em sua vida. O tempo de um basta, o tempo de viver as promessas do Senhor sobre a sua vida. Raabe tomou uma decisão, ela disse: chega, chega.
Eu não quero mais essa vida para mim. Uma vida de pecado, talvez. Uma vida confortável aos prazeres desse mundo. Chegou a hora de você também mudar de vida. De você se posicionar. Mesmo que você se considere a pior pessoa desse mundo. Mesmo que você se considere a pessoa mais indigna, que não é merecedora. Quando você decide sair do muro, Deus tem um caminho de vitória para você. Deus tem bênçãos, sim, Ele tem promessas. Seja qual for o tipo de vida que você levou, tem levado. Seja qual lugar onde você tem ido. As decisões que você tem tomado até então. A história de Raabe nos inspira porque ela se posicionou espiritualmente, reconhecendo que não há Deus como o nosso Deus. Josué capítulo 2, verso 11, diz assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa foi a conclusão de Raabe, quando ela ouviu a fama desse Deus. Quando ela ouviu esse Deus que abriu o mar, esse Deus que destruiu o faraó, o homem mais poderoso do seu tempo, da sua época. Não, de fato ele tem poder. De fato ele é muito poderoso. Mas ela não decidiu apenas ficar admirando esse Deus, ou ter medo desse Deus. Porque tem gente que age assim, né? É um Deus muito poderoso. Mas não sai de cima do muro. Aplaude às vezes o comportamento de algum outro cristão, admira pessoas que estão na presença de Deus, líderes, acompanham o pastor Carlos lá na internet, assiste todas as lives, mas não se posiciona. Tem pessoas que estão neste lugar de fato admirarem ou ainda temerem tamanho poder de Deus, mas ainda assim, admiração que não paga um preço, admiração que não decide confiar. Quando os espias, eles estão ali de olho naquela casa, naquela mulher, e vão até aquela casa, a verdade é que o Senhor já estava de olho naquela casa, naquela família. O Senhor já dizia: eu estou buscando por você. Eu amo você. Eu tenho o melhor para você. O Senhor, Ele já estava apaixonado há muito tempo por ela. E ela só precisava se posicionar, ser uma mulher de fé, posicionada, para viver as promessas de Deus. Mas infelizmente tem pessoas que decidem só admirar, só ficar de longe, e não se envolver com aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Não há de fato um posicionamento. Seja com relação à sua salvação, mas também com relação a um propósito ministerial, a um posicionamento de se envolver, de fato, acreditar que o Senhor chamou você para a sua obra. Chamou você, porque ali nós vemos duas pessoas, tanto a Raabe, que precisava de salvação, mas houve uma convocação também para os espias. Eles tiveram que ir ali para liberar a mensagem. A Bíblia em outro momento chama eles também de os mensageiros. O Senhor também chama para se posicionarem aqueles que vão levar a mensagem, aqueles que vão pregar o Evangelho. E o Senhor tem chamado homens e mulheres nesse tempo. Inclusive nessa igreja nós temos uma graça e ensino muito claro em relação à importância da mulher em servir, em levar a mensagem às crianças. Mas às vezes essas mulheres cujo coração ainda está naquele lugar, tem medo, ficam assim: olha, eu até acho tão bonito o trabalho de vocês, muito bacana, vocês são mães de milhares, são mães de crianças, são mães dos meus filhos, inclusive, do coração, espirituais. Mas não é para mim. Tenho medo. Não fui chamada para isso. Não tenho habilidade. Não tenho chamado
Sabe, na verdade, o Senhor, Ele está chamando mulheres nesse tempo, homens, para se posicionarem aquilo que é o propósito eterno dEle, para mim, para você. Nós estamos dentro de um projeto, o projeto se chama A Salvação Chegou. E talvez eu tenho esses dois corações aqui, esse tipo de público que um precisa receber a salvação e o outro que precisa ser enviado, dizer: eis-me aqui, eu vou, ei Josué, pode me conduzir, vai me levar, porque eu vou numa casa, eu vou pregar o evangelho, eu vou ser um desses espias. Eu já estou orando por pessoas, eu já estou de olho em famílias, eu vou alcançar essa família. Você vai dizer: eu estou posicionado. Ei, mulher de Deus, você vai dizer: eu estou posicionada. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque essa mulher Rabi, ela não teve medo. Ela decidiu confiar naquilo que era o poder de Deus em favor dela, em favor da casa dela, não contra ela. Você acha que Deus vai te chamar para alguma coisa que é para te destruir? Para te consumir ao ponto de você, sabe, ter uma vida, como o pastor falou, que às vezes muitas mães oprimidas, tristes. Quando o Senhor chama você, Ele está chamando você para que você de fato seja a representação da glória de Deus nessa terra. Para que as pessoas olhem para você e vejam a vida dele, de Cristo em você. Portanto, quando você aceita um chamado, quando você se posiciona, você revela a glória de Deus em tudo aquilo que Ele te chamou. E você precisa se levantar como uma resistência à ação do inimigo, do maligno, na sua casa, na sua família e na obra de Deus. Conta-se uma história que um homem, ele teve um sonho e estava em um campo dividido. De um lado estava Jesus e o seu povo, e do outro Satanás e seus seguidores. No meio havia um muro, e um homem subiu nele sem escolher nenhum dos lados. Quando tudo acabou, Satanás voltou e disse: vamos, vem comigo. Aquele homem se assustou e disse: não, mas eu não escolhi você. Então Satanás completou, feliz e contente: não, você escolheu sim. Esse muro é propriedade minha. Quem está em cima do muro já está do meu lado. Portanto, aqueles que não decidiram aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, eles estão num lugar onde não oferecem nenhum tipo de resistência ao diabo. Nenhum tipo. Portanto, o que você precisa fazer para o diabo agir na sua vida? Nada. Você não precisa fazer nada. É só você não dizer: eis-me aqui. É só você não sair do muro. É só você não fazer nada. É isso que nós vemos de forma espiritual. Quando você não se torna uma resistência, o inimigo, ele tem legalidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Você se torna sujeito à obra do diabo. Quando você não decide cooperar com a obra de Deus, quando você, mãe, não decide se estressar, muitas vezes, às vezes eu me posiciono, eu quero levar o meu filho para a igreja, ele faz logo cara feia, fica emburrado, aí tem problema dentro de casa, então o que eu já faço? Eu já nem chamo mais, nem venho mais, deixo ele em casa, que é para não ter estresse. Aí você não se posiciona porque você não quer ter estresse. Olha o mal que a gente tem visto muitas vezes nesse tempo acontecendo na igreja, pessoas que não se posicionam. Isso trazendo danos para essa geração, danos para a sua própria vida. Satanás, ele ganha legalidades. Você precisa, mulher de Deus, ser uma resistência que vai aumentar as possibilidades do diabo na sua vida. Como assim, pastor? Eu tenho que aumentar as possibilidades? Sim. A possibilidade, como eu disse, se você não fizer nada, ele não vai precisar nem se levantar, nem fazer nada, porque você já é dele. Mas quando você se levanta, quando você sai do muro, quando você se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus de fé, posicionado, você só dá para ele duas opções. Agora você aumentou, na verdade. A primeira opção que ele tem é de se levantar, porque agora ele precisa se levantar. Ele encontrou resistência. Amém?
E a segunda possibilidade que ele tem é de cair. Porque uma vez que você assume compromisso, responsabilidade no Senhor, posicionamento, Ele tem compromisso com você. Ele bate no peito e fala, agora é comigo. Quem está se levantando? Satanás? Não, filho meu não pode tocar. No filho meu não pode tocar. Agora não é mais você, o seu poder, aquilo que você pode fazer, as suas habilidades. Agora é o Senhor ao seu favor. É o Senhor te guardando, é o Senhor te assegurando, é o Senhor cuidando de você. Então você não precisa se preocupar. Quando você diz, eu tenho fé, eu tenho posicionamento para servir ao Senhor, pelo Senhor, então o Senhor é por você. Aleluia! Quando tudo em volta de você estiver desmoronando, haverá um Deus que te sustenta. Haverá um Deus que pode cair tudo da direita, da esquerda, como nós vimos ali a ilustração dos muros. Você e a sua casa ficarão de pé. Tem pessoas que têm medo de se relacionar, de se posicionar na igreja ou com relacionamentos de uma liderança. Pessoas que ficam assim, não vou, tá bom, vim só no culto, embora para casa, não quero ministério, não quero servir, porque elas têm medo, porque elas tiveram frustrações, tiveram traumas com relação à liderança, com relação a experiências ruins do passado. Mas eu quero dizer para você que isso não é o suficiente para te parar e para você permanecer em cima do muro. Não pode ser. Você não pode ser paralisado por causa daquilo que você viveu, por causa de dores, por causa de sofrimento. Sabe? Você diz, eu não estou afastado de Deus, eu só estou afastado da igreja. Mas com muito amor e carinho. Se você está afastado da igreja, você está afastado de Deus. Sim. Por quê? Porque você está afastado dos seus conselhos, dos seus mandamentos, dos seus princípios. Mas eu oro de casa. Mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala, não deixeis de congregar como muitos fazem. E não deixar de congregar é tão mandamento, é tão princípio quanto amar a Deus sobre todas as coisas. E não fazer ídolos. E honrar pai e mãe, não matar e não roubar. Congregar é princípio do Senhor. Deus está te chamando para te guardar e te segurar da consequência do seu próprio afastamento, das suas próprias decisões, daquilo que Ele não pode te proteger. Não porque Ele não pode, porque Ele não tem poder, mas porque você não deixa. Porque você não está posicionado. Tudo o que você precisa fazer é confiar, é crer, é estar posicionado, sabe? Sair do muro é olhar para frente, é deixar os traumas do passado, parar de olhar para o passado, parar de viver o passado, olhar para aquilo que Deus está mostrando. Há uma terra prometida, há um descanso, há um lugar chamado paz e confiança e descanso no Senhor. É no Senhor. É quando você se envolve com o reino de Deus, com a igreja. É quando você se envolve com a obra do Senhor. Mãe, quando você leva Jesus para sua casa, para os seus filhos, quando você ora, o pastor falou aqui, quando você deixa de tentar, sabe, às vezes você se desgasta porque as coisas são sempre do seu jeito de resolver. Mas quando você entrega ao Senhor, você descansa, você se alegra, você não permite a tristeza entrar no seu coração, quando você está envolvido com aquilo que Deus tem para você. Não tem aquela canção? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que você vai fazer? Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura você, segura na mão de Deus
pois ela te sustentará, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante, sai do muro e não olhes, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada ela é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus. Levanta sua mão e segura assim, ó, e vai. Olha pra frente. Como você vai fazer? Orando, jejuando, confiando e confessando. Então segura na mão de Deus. Você, diz pra você, e vai. Segue adiante. Avança. Não olha para o passado, não olha para o trauma, não tenha medo. Fala, eu não vou ter medo. É a mulher que se posiciona, é o homem que se posiciona. Em segundo lugar, nós aprendemos: uma mulher de fé se preocupa com a salvação da sua família. A segunda característica de uma mulher de fé é que ela é capaz de crer pela salvação de toda a sua família. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Toda a história da Bíblia. Apesar de ela estar na lista dos improváveis e de ser uma vergonha, talvez a ovelha negra, não sei se você já se sentiu assim. Raabe, ela demonstrou a sua fé e ela se preocupou com a sua casa, com a sua família. Josué 2:9 diz o seguinte: e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu a terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, de minha mãe, como também a meus irmãos, a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então, aquela mulher, ela estava preocupada com a sua família. Então, a falta de posicionamento, às vezes, de pessoas, de mães, de mulheres, ela acaba prejudicando a salvação da sua própria casa, da sua própria família. Em toda a Bíblia nós vemos o Senhor com o propósito de não apenas salvar o esposo, ou a esposa, ou só o filho, mas à medida que um vem, ele, através dessa primeira pessoa que converte, que se posiciona, toda a casa é restaurada, é curada, é salva. Raabe, ela era uma prostituta, mas ela cooperou com o propósito de Deus, escondendo os espias do Senhor. Foi ela quem amarrou o cordão de escarlate. Foi ela que reconheceu o poder de Deus. Foi ela, não foi toda a família. Não. Mas quando a salvação ela veio, alcançou toda a sua casa. Raabe, ela tem um princípio muito especial nessa atitude que ela tem de cooperar com o reino de Deus, com a obra de Deus. Quando ela guarda os espias, ela guarda a mensagem. Mulher de Deus, ei mãe, guarde a mensagem dentro da sua casa. Guarde a mensagem. Sabe por quê? Tem muitos filhos que não se sentem confortáveis na igreja, não vêm. Porque na maioria das vezes, em muitos casos, ela não conhece a igreja dentro do seu ambiente, da sua casa. Então ela se sente estranha quando ela está na igreja. Ela não conhece nada daquilo, é estranho, é ruim, é pesado para ela, é chato.
Quem em casa não tem oração, quem em casa não tem devocional, quem em casa não tem perdão, não tem relacionamento, não tem quebrantamento, não tem Cristo. E Cristo se torna uma religião. É ir à igreja e voltar para casa. Aquela mulher, ela decidiu cooperar, levar para a sua casa o cordão escarlate. O cordão escarlate representa nada mais é do que apontar para a obra da cruz, a obra consumada da cruz, o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida. Cordão escarlate ou cordão vermelho fala de sacrifício. Sacrifício, e muitas mães às vezes falam, não quero ter sacrifício, para mim é difícil demais, não quero ter renúncia. Por isso que às vezes acaba deixando as coisas como estão, ou desistem, abandonam, eu não quero ir para a igreja porque só eu vou, porque eu tenho que ir sozinha, porque o marido não vai, meus filhos não querem ir, toda vez que tem que ir é uma guerra. Então, não quer morrer, não quer renunciar. Mas o cordão escarlate, que aponta para a cruz, é um posicionamento de renúncia. Mulher de Deus, não tenha medo da morte. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte. Quando você entende isso, quando você reconhece isso, você assume o papel, a responsabilidade, você entende que o cordão escarlate é um pacto com o Senhor. É um contrato com o Senhor, um pacto eterno, um pacto de sangue. É um pacto que Ele falou para mim e para você. Eu amo você até a morte. Eu entrego tudo por você. Você não sabe o tamanho do meu amor por você. Ei, veja, eu não tinha expressão suficiente, eu não tinha palavras para expressar. Então a Bíblia fala que lá em João 3,16... porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não encontrava, João não achava a palavra ideal, de tal maneira, não, que Ele deu, Ele veio, Ele deu, Ele ofertou, Ele entregou, Ele teve uma atitude, Ele teve uma ação, Ele teve um posicionamento por mim e por você, Ele se entregou completamente, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está falando dessa morte espiritual. O que Deus nos ensina é que nós devemos não temer a morte, no sentido da renúncia, porque quando você renuncia por Ele, por causa dEle, você tem vida eterna. Ele está trazendo vida para você, que não começa quando você morre e vai ter para sempre a presença de Deus, a eternidade no céu. Começa aqui nessa terra, você ter relacionamento com Jesus, ter paz dentro da sua casa. Quando você se posiciona, tem a postura correta de renunciar sim. Não, eu vou fazer as coisas do jeito de Deus, eu vou me submeter, eu vou ser uma esposa que atrai o esposo, a presença de Deus. Se ele não quer ir na igreja, eu vou mostrar a igreja para ele, eu vou ser igreja dentro da minha casa. Para os meus filhos, se eles não querem ir na igreja, eu vou botar o joelho no chão, eu vou orar por eles, eu vou jejuar por eles, eles vão conhecer Jesus através de mim. Isso é posicionamento pela família, pelos filhos, pela casa. É dizer, eu não aceito isso. Eu não aceito que os meus filhos estejam longe da salvação, eu buscando a salvação e eles não. Eu os amo de tal maneira que eu também vou me doar, eu também vou me entregar, eu também vou amarrar esse cordão escarlate. Ele significa sacrifício, pacto de morte, que traz vida. Traz vida. Vida em abundância. O Senhor não morreu só por você, mas pelos seus filhos, pelo seu marido. Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família. A Bíblia mostra em tantos textos que o Senhor alcançava um para então alcançar o outro. Próximo slide, por favor. Esse versículo antes, ele é muito poderoso. Oséias 11:4 diz o seguinte: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse é o Senhor falando para o seu povo. Como Ele nos atraiu? Com cordas humanas, com laços de amor. Sabe, eu vejo isso, a conexão da mulher de Deus, que ela ainda não está na realidade que ela gostaria. Talvez ela é a primeira. É a mulher de fé que precisa buscar sem o marido, que
ainda busca sem o filho, mas ela está conectada com laços de amor ao Senhor, conectada com cordas humanas, conectada a uma liderança pastoral, no discipulado, está liderando uma célula, está buscando ao Senhor, está cuidando de crianças, está servindo, ela está atraída ao reino de Deus. E isso traz o que o texto fala? Alívio. Fui para com eles através desse laço, através dessa corda, alívio. Quem alivia o jugo de sobre o pescoço. E me inclinei para dar-lhes de comer. O Senhor, Ele quer sustentar você, mulher. Ele não quer que você tenha jugo pesado demais. Não, é o contrário. Ele quer trocar o jugo com você. Dele é leve, é manso, é suave. Mas olha a estratégia. É cooperar. É estar conectado, atraído com laços humanos. É você estar junto, sim, da igreja, do corpo de Cristo, da sua liderança pastoral. Numa célula, estando numa célula. E aí você vai ter o quê? Vida, alimento, sustento. Vai ficar leve. O Senhor tem escape para você, que está ainda precisando buscar sem o seu marido, sem os seus filhos. Você, marido que está aqui, cujo coração da esposa ainda não está firmado no Senhor, não desista do seu casamento. Ore. Se você está aliançado, casado, se posicione também no Senhor pela sua família, conectado ao reino de Deus. Não fica só no banco. Não fica, mulher de Deus, só falando, isso não é para mim não, é para outros. Sirva ao Senhor. Deixa que Ele use dessa estratégia do ministério, uma estratégia de alívio para você. Um lugar de descanso para você. Olha que poderoso. Essa mulher pôde descansar na promessa, na aliança, no acordo que ela fez com o povo de Deus. E aí Josué 6, 23 em diante diz o seguinte, vamos lá. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e acamparam fora do arraial de Israel. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que Josué havia enviar a espiar Jericó. Ou seja, o Senhor preservou, guardou. Isso foi após a queda dos muros de Jericó. O povo de Deus conquista Jericó, entra e tudo que estava ali em volta desmorona. Mas a casa de Raabe e a sua família estava de pé, aleluia, porque ela estava aliançada. Fala comigo, aliançada, conectada. Ela tinha um pacto com o Senhor Jesus. Ela estava posicionada com o Senhor. Que coisa tremenda. Na palavra de Deus nós vemos que pela fé de uma pessoa, nós podemos ver toda a família ser salva. Nós temos promessas para isso. Você não pode parar e desistir de tudo, porque a Bíblia fala, próximo, tantos textos. Noé e a arca, Gênesis 7, capítulo 1. Noé foi chamado pelo Senhor, mas aí ele constrói. O que a Bíblia fala? O Senhor ordena ele para que ele construa a arca. Você vai ter que construir uma história para a sua família entrar nesse projeto de salvação. Você vai ter que construir uma história com Deus. Sabe? Não fica preocupado não. Se você está nela, construindo, se você pode durar o tempo que for, o Senhor, é só uma questão de tempo. O Senhor vai conseguir, Ele vai conquistar a sua casa. Daqui a pouco seu esposo vai estar aqui. Daqui a pouco seus filhos vão estar aqui. Haverá salvação para toda a sua família. Lá na Páscoa, a primeira Páscoa celebrada, Êxodo capítulo 12, como que foi celebrada a Páscoa lá no Egito? Era toda a família comendo cordeiro. Tinha uma direção, toda a família tinha que sentar. Não era só passar o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais, para passar o anjo da morte e salvar e pular sobre as famílias do povo de Deus e não morrerem os primogênitos do povo de Deus. Tinha que sentar e comer a Páscoa em família. Você tem que confessar esse sangue de Jesus na sua família.
Você tem que amarrar muito bem esse cordão. É você celebrar a Páscoa na sua casa, na sua família. Celebrar o sacrifício de Jesus. Revelar esse amor de Deus para a sua família. O que mais a Bíblia garante para mim e para você? Profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 6. É para a família. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma promessa. Ei, mãe, se apega a cada palavra, a cada decreto do Senhor. Se apropria. Coloca na tua boca e no teu coração. Você vai conquistar a tua casa sim. Homem de Deus, você vai conquistar a tua casa sim. Não desista. É só você pegar e amarrar direitinho esse cordão. Sabe? Porque é você confessar, é você se apropriar, é você trazer à existência as promessas de Deus. Está escrito, é para mim e para você. Atos 16, 31. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 14, 15. Lídia é batizada com toda a sua casa. Então o Senhor nunca desejou só alcançar um, mas Ele quer alcançar toda a família. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós estamos aqui, Raabe, ela foi salva com toda a sua casa. A cidade ela foi destruída, mas a família dela foi poupada. O propósito de Deus é sempre alcançar famílias inteiras. Muitas vezes Ele vai alcançar, Ele vai começar pelo filho, pela criança. Quantas mulheres, líderes de célula posicionadas eu tenho aqui? Aleluia! Tem projeto Samuel acontecendo aí já, elas já estão se preparando, porque haverá estratégia. As próprias crianças serão como espias. Serão uma forma, de nós atrairmos as células aos encontros com Deus, atrairmos aos pais, trazermos a criança, a família através da criança. Então nós treinamos a criança para orar, nós treinamos a criança para interceder, jejuar. Elas estão ensinando. Você precisa crer e confessar que nós temos uma história com a família. Por isso nós investimos muito no trabalho com a igreja da criança, porque nós sabemos a importância de algo que é realizado ali. Então quem tem o coração do filho, tem o coração do pai. Do pai. Às vezes nós alcançamos o coração de muitas crianças. Ela veio primeiro e ela vai orar e interceder pela sua família. Aleluia. Não importa, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar uma mulher depressiva, deprimida. Deus pode usar como usou Raabe. Deus pode usar um homem de caráter torto. Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai usar você para alcançar a sua casa. Deus quer fazer você um instrumento de salvação, de cura, fazer você um agente de milagre. Você está orando pelas pessoas da sua família? Só questão de tempo. Esteja posicionado pela sua casa. Muitas mães hoje estão cercadas por vozes de incredulidade. Mas Raabe acreditou que Deus poderia salvar toda a sua casa. Onde estão as mulheres de fé que se levantam pela salvação da sua casa? Tem mulher que se levanta pela salvação da sua casa aqui? Diga, eis-me aqui, Senhor. Terceiro e último ponto, uma mulher de fé, ela confia na graça do Senhor. Existem muitas histórias da Bíblia que falam sobre a graça de Deus, mas a de Raabe, a história dela, ela nos confronta de maneira assim excepcional. Imagine uma mulher que entrou para o Guinness Book da fé, porque foi isso que aconteceu. A Bíblia tem o livro de Hebreus, cujo capítulo 11 fala uma lista de homens que tiveram feitos extraordinários de fé. Lá estão descritos homens, como Noé, que pela fé, construiu a arca. Moisés, pela fé, decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Abandonou o Egito para viver aquilo que Deus tinha para ele. Pela fé, Enoque foi chamado para viver com Deus. Uma vida que agradava a Deus. Deus tomou ele. Ele não conheceu a morte. Não passou pela morte. Fé extraordinária. Sara, pela fé, Sara recebeu de Deus a capacidade de gerar. Fé, homens e mulheres que viveram fé. Moisés, Abraão está lá, o pai de multidões, aquele que também que não poderia gerar, se tornou o pai da fé, o pai de multidões. Mas olha o que está lá em Hebreus 11, verso 31, nós lemos no começo.
essa mulher. Pela fé, Raabe, quem? A meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Olha, o autor de Hebreus precisou dizer que era aquela Raabe. Ele teve que colocar ali o adjetivo. Não, vocês não estão lembrando, não é qualquer Raabe, não é outra Raabe. É aquela, a meretriz, a prostituta. Foi pela fé que ela não foi destruída com os desobedientes. Acolheu com paz a mensagem, os mensageiros. Ela entrou nessa galeria de fé. Ela entrou nesse lugar daqueles, sabe, que demonstraram uma fé extraordinária. Isso é inacreditável. O que eu aprendo com isso? Que é melhor o final das coisas do que o começo. Você pode ter começado com uma vida, sabe, muito de derrota, de humilhação. Você como mãe, como mulher de Deus, às vezes precisando se humilhar para conseguir, às vezes, se relacionar com o seu filho. Não importa como você começou, se você perdeu as estribeiras e agiu muitas vezes de forma errada para tentar alcançar aquilo que você achava que era certo na sua justiça, para mudar a cabeça do seu filho, para mudar a cabeça do seu esposo. Você pode ter começado de um jeito torto, mas o importante é o final das coisas. O mais importante não é como você começou, é como você decide terminar a sua história, a sua vida. Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Ele usou Raabe, Ele usa crianças, Ele usa pessoas simples, Ele usa qualquer um. Olha só, Deus, Ele não faz acepção. Ele não escolhe pessoas com base na cor da pele, na classe econômica ou social. Isso é tão verdade que na genealogia de Deus, nós encontramos 3 tipos de pessoas. Diga, Abraão. Abraão, ele representa aqueles que são importantes. Abraão, ele é tão importante que ele é reconhecido nas 3 religiões aí monoteístas, tanto o judaísmo quanto o cristianismo e o islamismo. Abraão, ele é uma figura importante, respeitada, reconhecida. Abraão representa aqueles que são bem-sucedidos, um profissional executivo bem-sucedido. Pensa aí, pessoas de alto escalão, um juiz, né? Políticos, autoridades, monarcas. O Senhor, Ele é Deus das pessoas abastadas, das pessoas, né? Como Abraão. Existe um lugar para eles na genealogia de Jesus. Não pense que Deus não é Deus das pessoas ricas, das pessoas consideradas importantes na sociedade, porque Deus se fez Deus de Abraão. Mas Deus também é Deus de Isaac. O que Isaac fez? Nada. Isaac era filho de Abraão. Quem teve uma grande fé? Abraão. Quando Isaac chegou, já estava tudo pronto. Tudo feito, não é verdade? Então, na verdade, tem aqueles que são filhos de alguém importante, ou enfim. Pessoas que não... Mães. Eu sou só dona de casa. Eu lavo minha roupa, cuido das crianças, cuido do meu pet, cuido da minha casa. Talvez ninguém nem se lembre do seu nome. Sua profissão, para muitos, não é muito reconhecida. Eu sou do lar. Você se sinta até envergonhada. Não se sinta. Porque o Senhor, Ele vê mérito. Para Ele, o que você faz é muito poderoso, é muito importante. Mas para a sociedade não é. E Deus, Ele se fez Deus de Isaac. Deus se fez Deus de pessoas comuns, pessoas simples, como eu e você. Mas Deus também tem uma genealogia, um lugar para as pessoas como Isaac. E Deus é o Deus de Jacó. Jacó aponta para aqueles que são pervertidos de caráter. Jacó foi aquele enganador, mentiroso. Meteu mentira para o pai, para o irmão, para o sogro. Tentou de tudo. Até encontrar um mais esperto. Caráter torto. São as pessoas de moral duvidosa. Deus se fez Deus de Jacó. Deus alcançou Jacó, mudou a história de Jacó, transformou Jacó. Isso significa que Deus, Ele deseja usar quem Ele quer, se essa pessoa tiver fé e estiver posicionada.
Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que em Cristo não há merecimento algum. Nós não somos salvos por algo que eu e você fazemos. Tudo é pela graça. Graça é o favor que eu não mereço. Eu não mereço. E é somente por isso. Às vezes, você tenta se relacionar na sua casa, com as pessoas da sua casa, mas vive em conflito, vive em brigas, vive... Não é bem sucedido. Não tem comunhão. E aí você talvez pare para pensar. Talvez esteja faltando uma boa dose de graça. Graça, ela não cobra a pessoa por aquilo que ela tem que fazer. A graça de Deus é simplesmente um favor que eu não mereço. Ele me amou, Ele me chamou, Ele fez, sabe, em Cristo, eu ser salva, justificada, perdoada. Tenha no seu ambiente familiar graça. Tenha no seu ambiente, no seu relacionamento com os seus filhos, graça. Ame, perdoe, ofereça graça. Deus vai estabelecer graça no seu relacionamento, no seu casamento. Se você confiar em Jesus, para que Ele estabeleça a vontade dEle. A graça é você estar debaixo da confiança de Cristo, para a sua salvação e para tudo que você faz. Eu confio que a minha salvação vem por meio de Cristo. E todas as minhas decisões também. Graça. Então essa mulher, ela viveu a sua vida, sabe, através da graça. O fato disso acontecer significa que há esperança para todos. E o fato de ter rei na genealogia de Jesus, de ter pessoas comuns, problemáticas na genealogia de Jesus, mostra que Ele se misturou e se identificou com todos os tipos de pessoas para trazê-las para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo a salvação chegou para todos os homens. E isso se chama graça de Deus. Olha, Raabe, ele é o retrato da graça. Podemos ler Mateus capítulo 1. Por que ela é o retrato da graça? O livro da genealogia de Jesus, escrito por Mateus, filho de Davi. Olha, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Fale comigo. Jesus, que se chama o Cristo. Uau, aleluia. Isso é a graça de Deus, é a representação mais poderosa de que Deus, Ele não apenas ama, Ele não aceita, mas olha o tamanho desse amor, ao ponto de colocar a meretriz, a prostituta, na própria genealogia de Cristo. Essa mulher, ela teve, gente, o galardão, você acha que o galardão dela é pequeno? Não, é excepcional, porque ela faz parte da genealogia daquele que traz salvação a todo o universo, as pessoas do mundo inteiro. Olha o que o Senhor fez, através do posicionamento de uma mulher, fez com que ela fizesse parte não somente da salvação do povo, do seu tempo, do povo que entrou na terra prometida naquele momento, no seu presente século, mas nas futuras gerações, nasceram de Raabe. Deus colocou ela na linhagem de Cristo. Como você quer ser lembrada? Interessante que aqui, lá em Hebreus nós lemos que até Hebreus, o autor falou, eu vou escrever, que é para as pessoas lembrarem que é aquela Raabe. Mas aqui na genealogia, você viu em Mateus, que esse nome já, meretriz, não entrou, esse adjetivo já saiu. Porque Deus, o que Ele faz quando existe alguém posicionado? Ele troca a identidade dessa pessoa. Ele muda a história por completo. Ele fez de Raabe a filha amada, de antes prostituta,
de prostituta para ex-prostituta, agora filha de Deus, agora genealogia de Cristo, aquela que foi fonte para a vida e salvação de toda uma geração, de todas as gerações que viriam diante dela, à frente, por causa de um posicionamento por ela, pela sua casa, pela sua família e pelas gerações. E hoje, estamos falando de Raabe, não é verdade? Como você quer ser lembrada? Como você quer ser lembrada, mulher de Deus? Mãe, sabe, que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: ei, quem diria? Aquela mulher que tinha um monte de problema em casa, com família, com filho, que era a família toda destruída. Agora não, agora é um testemunho de salvação. Agora é alguém que o Senhor gera vida. Ela tinha problema com o próprio filho, agora está cuidando de gente. Está cuidando, está com célula de criança em casa. Está ajudando a salvação de outras vidas. Isso é um milagre. Só Deus poderia fazer. Só Deus pode fazer esse tipo de transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei qual tipo de posicionamento que você precisa ter. Se você precisa começar a olhar mais para a cruz, amarrar bem o cordão escarlate, se prostrar diante dessa cruz. Eu não sei qual é a mudança que você precisa fazer no seu ambiente familiar, mas eu sei de uma coisa, que quando você assume esse compromisso com Deus, nunca mais Ele tira, sabe, você da sua genealogia. Há uma prova ali, eternamente você entra para a família de Deus. Ele assegura você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida daquilo que carrega o seu nome, aquilo que é seu. Ele protege, Ele guarda. Então você talvez precise dizer: Senhor, eu preciso me posicionar aqui, hoje eu preciso mudar, eu preciso permitir que o Senhor mude a minha história. Ah, mãezinha, homem de Deus, fale para Deus agora que você está disposto a se posicionar. Fala para Ele, porque Ele quer se revelar através da sua vida. Não importa aonde você chegou, até que ponto você chegou. Deus, Ele está espiando você, Ele está olhando para você, Ele está te chamando, Ele está dizendo: vem, vem, hoje é seu dia de mudar, é o dia de eu mudar a sua história. Oh! Então, se você decide se posicionar, já fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ensine a viver, a crer, a confessar aquilo que Ele fez por nós. Fala para Deus que você está diante da cruz, posicionado. Ele conhece você, mas Ele decidiu usar você, a mim e a você. Não, porque a glória não pode ser de homens, tem que ser dEle. A glória é sempre dEle. Oh, Jesus. Fala para o Senhor as posturas que você reconhece que precisa deixar Ele tocar, agir, mudar nos seus conceitos, as suas falas, as suas atitudes, seus pensamentos, sua maneira de agir. Fala: Jesus, tem misericórdia. Eu quero me posicionar mais pela minha casa. Eu quero ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma mulher de fé, que está disposta a renunciar, que está disposta a olhar para a cruz e dizer: Jesus, o teu amor pode fazer isso. Eu reconheço o teu amor.
é que você vai estar? Estarei seguro. Sai de cima do muro, quando você se levanta confiante nesse amor, nessa graça, por meio de Cristo Jesus. Por isso nessa noite você pode tomar o seu posicionamento pela sua casa, pela sua família. Mas em primeiro lugar, o primeiro posicionamento que você precisa tomar, se você ainda não tomou, é pelo Senhor. É pelo Senhor. A Bíblia fala em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Assim como aquela mulher recebeu os espias na sua casa, ela recebeu também no seu coração a mensagem. Ela abriu a porta da sua casa, ela abriu a porta do seu coração para Jesus entrar. Jesus é a mensagem de salvação, a única. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. E eu não sei se você está aqui hoje e você ainda não tomou essa decisão pelo Senhor Jesus. Você é mulher, você é homem, você é jovem. Talvez você precise tomar essa decisão e dizer: Senhor, eu preciso decidir por Ti, de uma vez por todas. Dizer um basta. Eu não tenho para onde ir, o Senhor é a salvação. Chega, eu não quero mais as coisas do meu jeito. Eu preciso de Jesus. Talvez você nunca tomou essa decisão na sua vida antes e você quer tomar hoje. Você quer dizer assim: Senhor, eis-me aqui. E você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua casa, o seu Senhor e Salvador. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso agora, receber Jesus, levante a sua mão no seu lugar. Levante a sua mão. O Senhor, Ele quer que você tenha a experiência de vida e de transformação que essa mulher teve. Ele quer que você faça parte da genealogia dele, faça parte da linhagem, da família de Deus, a maior família dessa terra, a família daqueles que creem. Você pode levantar a sua mão e receber a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Mas talvez você esteja aqui, você já tomou essa decisão lá atrás, você está afastado, como eu falei aqui. Você está longe, você estava em cima do muro, você admira, você namora a igreja, mas você não firma. Você até vem de vez em quando, mas você não tem aliança com a igreja do Senhor Jesus, não está conectado. Você que deseja voltar para o Senhor Jesus, levante a sua mão agora no seu lugar, nós queremos orar por você. Nós desejamos orar pela sua vida. Se você deseja voltar para Jesus nessa noite, se você deseja fazer esse pacto com o Senhor Jesus, levante a sua mão no seu lugar. Se você quer voltar para Jesus, nós só vamos orar por você e um milagre de mudança, de transformação Deus vai fazer. O resto é com Deus. Você só precisa de um posicionamento. Se você quer voltar para Jesus, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão nessa hora e nós vamos orar como igreja, abençoando a sua vida. Aleluia. Eu quero crer que você já tomou essa decisão na sua vida. Eu quero crer que você é aquela mulher, como aquela mulher Raabe,
que está decidido a sair do muro e a viver uma vida espiritual conectada com a igreja, ministerial, onde você vai se envolver, onde você vai cooperar com a obra de Deus, onde você vai de fato experimentar aquilo que Deus quer fazer, as promessas dele na sua vida, as promessas de Deus na sua vida, servindo ao Senhor, servindo, buscando, aleluia. Então fala para Deus que você quer viver aquilo que Ele tem para você, você quer ir mais fundo, você quer conhecer o amor de Deus na sua profundidade, na sua largura, na sua altura. Fala para o Senhor: oh Jesus, na minha limitação, nas minhas dificuldades, eu não quero olhar para elas, eu quero olhar para o cordão escarlate, eu quero olhar para o sangue de Jesus e eu quero ir mais fundo, eu quero te servir, eu quero entrar no projeto, eu quero levar a mensagem de Jesus para as famílias, para as casas, eu quero liderar uma célula, eu quero me posicionar, eu quero consolidar alguém, um novo convertido. Fala para o Senhor: Jesus, que essa é a sua vontade. Você sai de cima do muro, porque você não confia mais em você, mas a graça de Deus, naquilo que Ele pode fazer através de você. Ei, você jovem, você foi chamado para experimentar algo poderoso da parte de Deus. Se apegue a esse cordão escarlate. É o sangue de Jesus que te faz ir mais fundo, que te faz ser poderosamente usado por Deus. Faz esse pacto com o Senhor agora, uma aliança. Fala: Jesus, me usa. Jesus, me coloca todos os dias posicionado diante da cruz, porque eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Quando tudo acabar, eu estarei seguro, eu estarei guardado, protegido. O Senhor tem um caminho de vitória para mim e para você. O Senhor tem um caminho de promessas. Você vai chegar lá do outro lado, você vai alcançar essa terra prometida. Oh, apenas confie, creia, se posicione. E quando tudo acabar, e quando tudo se acabar, eu sei porque sei, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, eu recebo esse amor. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar, nada. Quantos estão conectados com laços de amor a esse Deus? Diga: obrigado, Jesus. Diga: eu te agradeço. Adore esse nome, adore a Ele, aplauda o Senhor, glorifica Ele